Então, por esse tema aqui, pelo início, você já sabe que eu quero falar dessa história, dessa mulher que está aí na tela. Eu quero falar sobre a orla do manto. Se você puder abrir sua Bíblia em Lucas 8. Ali, quando essa mulher passa por dentro da multidão e toca nessa orla. Eu não sei se você consegue visualizar bem aqui por esse vídeo, para entender o que ela tocou, ou aonde ela tocou em Jesus. Veja que são fitas azuis, grava isso. Lucas 8,43 diz: certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor, traz revelação e transforma a nossa vida em nome de Jesus. Proclama para alguém: Deus vai falar com você. Se prepara aí. Você pode se sentar. Essa mulher, ela não tocou nas costas, nos pés ou nas pernas de Jesus, e ela não tocou em uma parte qualquer da sua roupa. Jesus estava usando um manto, espécie de um talite, uma roupa especial para um rabino, e nessa ponta desse manto havia aquelas fitas que você viu ali, aquelas partes próprias que está aqui na tela, que eu vou te mostrar o que é daqui a pouquinho. E foi ali que ela toca e ela é curada imediatamente de uma hemorragia que ela sofria de 12 anos e tinha gastado tudo que tinha com médicos, e a Bíblia fala que ela só piorava. Os outros evangelistas que escreveram sobre essa mulher, essa história, dão mais detalhes que eu quero te mostrar. Mas aqui Lucas enfatiza o momento que aconteceu. Jesus tinha sido chamado por Jairo para ir na casa dele para curar sua filha que estava prestes a morrer, uma menina que tinha 12 anos. E quando Jesus estava indo com a multidão para a casa de Jairo, acontece essa cena. A mulher, ela entra pela multidão e ela consegue paralisar Jesus. Jesus para, é linda a cena reproduzida pelo cinema aqui, né, nessa série. Então ele vai dar aquela atenção para essa mulher que toca nele. E por que essa cena foi tão traumática? Você vai entender. A lei não permitia ela fazer isso. Ela não poderia de qualquer maneira tocar no rabino, já que estava com uma hemorragia. Isso era contrário à lei mosaica e à cultura dos judeus. Agora, interessante que essa mulher é frisada que tinha 12 anos de enfermidade, e a filha de Jairo era uma menina de 12 anos, uma pré-adolescente. O número 12 na Bíblia, ele é muito cheio de revelação, ele é muito poderoso, porque é o número do governo de Deus. Em tudo que Deus estabelece governo e autoridade, tem o 12. No início da Bíblia e termina Apocalipse falando sobre a Nova Jerusalém, com 12 portas, 12 muros, 12 pilastras. O número 12 representa a completude do governo de Deus na terra. É quando algo é plenamente estabelecido. Por isso que quando nos 12 apóstolos, um se perdeu, os discípulos entenderam que não poderia ficar com 11, teria que ter mais um para completar esse número profético e espiritual de 12. Agora, essa mulher, com 12 anos, estava sofrendo de uma morte lenta. Ela não morreu com aquela hemorragia, mas ela estava morrendo ao longo de 12 anos. Eu me lembro de uma história de uma jovem que eu conheci anos atrás, quando eu era ainda um garoto. Essa história nunca saiu da minha mente, porque orávamos por uma jovem, e aquela jovem, ela foi fazer uma viagem, e na cidade que ela estava, ela foi conhecer o lugar, foi passear, e ela pegou um ônibus municipal, e ela sofreu um acidente.
Houve uma batida naquele ônibus terrível. O ônibus parece que chegou a tombar, foi algo terrível, muita gente machucada. Mas aquela jovem, serva de Deus, ela começou a cuidar dos outros. Ela ajudou as senhoras para tirar do ônibus. Ela foi uma heroína ali, porque ela gastou o tempo dela que ela podia para cuidar dos outros. E ela aparentava estar completamente normal. As ambulâncias estavam lá cuidando de quem estava ferido, porque quem estava com sangue por fora eram mais cuidados imediatamente. E ela não tinha praticamente nada por fora, não tinha nenhum arranhão. Então, um médico, os atendentes ali do SAMU falaram: você está bem? Parece que você não sofreu nada. Ela disse: estou bem, não sinto nada, uma pequena dor. Passado 1 hora, aquela jovem morreu. Ela estava com uma hemorragia interna da pancada que ela sofreu. Não teve corte por fora, mas teve um corte por dentro. E ela foi a única do acidente que morreu. Nenhuma outra pessoa que estava ali, que sangrou, teve problema sério. Os problemas foram as feridas externas. A pior enfermidade, a pior situação foi daquela jovem que veio a óbito. Sabe, existem doenças que são ocultas. Tem gente que já conhece histórias de alguém que morreu de uma morte trágica e foi imediato. Mas outros morreram com uma enfermidade que foi roubando a vida aos tempos. Foi aos poucos. Aquela mulher tinha algo físico, literal, que fazia ela sofrer muito. Mas nós sabemos que as doenças espirituais, as doenças da alma são até piores, que têm levado pessoas a viverem uma vida tão triste, tão angustiadas, porque tem uma hemorragia espiritual, uma hemorragia interna na alma, roubando a vida plena e roubando a autoridade daquela pessoa, a sua identidade, para viver o seu propósito aqui na terra. As últimas 2 semanas o Senhor me falava muito sobre essa história. Eu começava a estudar sobre a vida dessa mulher, e eu entendi que Deus estava querendo comparar os 12 anos de sofrimento daquela mulher com os 12 anos daquela menina que tinha acabado de morrer. Quando Jairo aguardava Jesus cuidar da mulher, chega alguém para Jairo e diz: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. São 2 mulheres. Mulheres na Bíblia são figuras proféticas ou tipológicas da igreja. No Velho Testamento se compara o povo de Deus com uma mulher, como no Novo também. Nós temos aqui a revelação de 2 gerações, 2 tipos de igreja. Há uma igreja, há um tipo de gente ou de cristãos que estão permitindo uma hemorragia espiritual, roubar a sua identidade em Deus, roubar a sua autoridade, roubar a vida plena, a vida abundante que Jesus prometeu, que conquistou lá no Calvário. Agora, outra geração tem vivido mortes súbitas, mortes precoces. Há 2 tipos de situações aqui: pessoas que morrem muito rápido por causa de uma decisão errada, isso espiritualmente e também literalmente. Mas existem um outro tipo de gente que não tem a experiência da morte imediata, mas estão morrendo aos poucos, estão morrendo lentamente, estão tendo a vida abortada, porque não estão vivendo plenitude. Na verdade, a vida está sendo sugada deles. Sabe, eu não sei se você já ouviu expressões de gente falando que quando alguém nasce, já nasce com um relógio na regressiva, já na contagem regressiva, porque está pronto para caminhar para a morte. Que visão pessimista da vida, não é? Parece que alguém nasceu para morrer. Só que outros pensam assim: bom, não penso que quando nasceu, mas quando chegar a uma certa idade da vida, alguns chamam, os antigos falam que então você está no alto do morro, no pico do morro, aí começa a ladeira abaixo. Eu não sei se você se vê alguém que está subindo a ladeira, ou se já está descendo a ladeira. Mas eu quero te dizer que isso não é uma visão bíblica, isso não é de Deus, isso não agrada a Deus, porque a sua vida não vai chegar num ponto para decrescer, ou para acabar, ou para esperar para morrer. Jesus prometeu que nós iríamos viver uma vida de glória em glória, que só iria melhorar, que a cada dia Deus nos traria algo novo. E quando o Senhor prepara a humanidade para a terceira idade, para a melhor idade, o livro de Provérbios fala que é a melhor fase, que será a melhor parte da vida. Então você precisa apreciar isso pela fé. Agora, não se trata de uma idade cronológica do ser humano. Eu não estou falando se você se sente velho ou acima de uma determinada idade. Nós temos jovens adolescentes sendo abortados pelo diabo, assassinados literalmente,
mas roubados o seu futuro, não só pelas drogas, pelo pecado, pelas amarrações diabólicas, mas quando o diabo tem roubado o sonho de Deus para a vida desses homens. Quem está me entendendo diz amém. Sabe, a Bíblia revela algo que eu gosto de ensinar muito, e sempre prego sobre os dois princípios da atuação de Jesus, chamado o princípio da porta e o princípio do caminho. Esses dois princípios revelam a maneira como Deus opera milagres. Em João capítulo 10, verso 9, Jesus diz assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. A porta fala de milagre instantâneo. Quando o Senhor toca você, milagres instantâneos acontecem. Quando a pessoa é salva de uma maneira instantânea, eu creio em milagre instantâneo. Mas em João 14,6, o mesmo Jesus que diz que é a porta, porque a porta te leva para um ambiente novo, fala de mudanças instantâneas. O mesmo Jesus fala que Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho fala de passo a passo, de curas processuais. Não são mudanças instantâneas, são graduais e progressivas. Então, se existe o agir de milagre dessa maneira, o contrário também existe. Existe morte súbita, a morte de porta. Alguém cometeu o pecado que o apóstolo João diz que é para a morte. Então a Bíblia fala que isso é uma realidade. Olha, você atravessou uma linha que agora não tem como mais voltar. Está lá em 1 João essa verdade. Mas existem mortes que são graduais. A pessoa está sendo sofrendo, esgotada ao longo dos dias ou ao longo dos anos. E esse era o caso dessa mulher. Essa mulher estava com uma morte literal, porque a hemorragia iria matá-la. Mas quantas pessoas têm uma morte emocional ou espiritual que perdura por uma geração, por 12 anos, por um tempo completo? Você sabe que o sangue na Bíblia, ele tem uma revelação não profética, não mística, mas literal. Isto é, aqui não está falando de algo simbólico, está falando que Deus disse que o sangue é vida e pronto, acabou. Levítico 17:11, o Senhor diz: porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 12, verso 23, o Senhor volta a repetir: somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. O Senhor disse no Novo Testamento que isso continua, que a igreja não deveria comer sangue. O Senhor só falou de comida. Ele nunca falou sobre transfusão de sangue, como uma outra seita fala. Você não encontra base bíblica para essa teoria de maneira alguma. Mas o Senhor disse que deveríamos ter o temor de não comer o sangue. E Ele explicou o porquê da comida. Ele explicou literalmente o porquê de não deixar o sangue entrar pela sua boca. Se o sangue representa a vida, e o Senhor disse: eu não quero que a igreja coma, está lá em Atos 15, essa ordem dos apóstolos também para a igreja. Ele disse: tem algo da lei que o Senhor quer que permaneça na nova aliança, e é sobre o sangue. O sangue simboliza vida. Então, nesse sentido literal e espiritual, aquela mulher hemorrágica estava 12 anos perdendo vida. Quantas pessoas podem estar junto na multidão, crendo em Jesus, caminhando com Ele, mas estão perdendo a vida abundante, que Ele prometeu em João 10:10. Estão perdendo as promessas, estão perdendo uma vida de propósito, estão perdendo por 12 anos a sua autoridade espiritual, o seu governo sobre a terra, porque eles permitiram uma hemorragia espiritual interna, invisível, que está causando um sangramento, espalhando uma dor, e a pessoa não sabe de onde é a causa, ela só sabe que tem coisas que não estão normais na vida dela, que está roubando a alegria. Talvez aquele sangramento espiritual é por causa de uma ferida que foi gerada no passado, uma ferida aberta, um trauma não tratado. Houve uma ruptura na alma, um rompimento, uma brecha pela qual o diabo tem roubado vida. E a Bíblia diz, no mesmo texto de João 10, verso 10, que o mesmo Cristo que trouxe vida abundante, também o Senhor faz uma comparação do ladrão que veio para roubar. O diabo tem roubado a energia de pessoas,
tem roubado o ministério, tem roubado a alegria, tem roubado força, tem roubado a fé, tem roubado o ânimo, tem roubado a esperança. Por isso, quando as pessoas perdem a esperança de algo melhor para o futuro, ela está se preparando para morrer, ela dizendo: Jesus, volta logo, porque parece que nada de bom ou melhor vai acontecer na minha vida. Agora, o problema é que, por mais que aquela mulher que procurou médicos não sabia talvez exatamente onde estava a causa daquela hemorragia ou como poderia ser curada, ela podia ver o que estava causando, não somente a questão da dor, mas a hemorragia no Velho Testamento levava a mulher, pela lei de Moisés, estar isolada. Ela não poderia tocar em ninguém, porque iria contaminar as pessoas, e eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho. Esse tormento daquela mulher causava nela uma vergonha, um afastamento e solidão, uma rejeição, uma fraqueza emocional, fora a fraqueza física que ela estava vivendo. Mas por 12 anos ela estava perdendo a sua identidade, a sua autoridade, o seu governo e o propósito de Deus na vida dela. Eu creio que esses 12 anos representa e traz essa revelação, porque o número 12 na Bíblia também revela a maneira de Deus agir na terra, trazendo ordem. O número 12 fala sobre organização, fala sobre a ordem de Deus. Diga comigo: meu Deus é um Deus de ordem e organização. Então, quando o diabo começa a roubar a energia e a vida de alguém, ele começa a causar desordem emocional, psicológica. O que está desorganizado na sua vida? Talvez as suas emoções, os seus pensamentos. Talvez a pessoa perdeu o norte, perdeu alvos, ela está vivendo por viver, não tem mais objetivo fixo, porque tem algo que dentro roubou objetividade da vida dela, intencionalidade, e agora ela perdeu o foco pela qual Deus a criou. E o pior é que essa hemorragia interna ninguém vê, como aquela mulher do acidente. Todo mundo olhou para ela, não viu sangue por fora, e nunca imaginava que tinha sangue escorrendo por dentro. Talvez, querido, a pessoa olha para você e vê que está tudo normal, tudo maravilhoso, mas só Deus sabe, você, a desordem que você encontra no momento, por causa de situações não resolvidas, não curadas por dentro. Sabe, talvez você está deixando a mentalidade mundana a moldar os seus pensamentos, que isso é normal. Como eu te disse, muitas declarações dizendo: não, isso é normal, agora nessa fase da vida, todo mundo está vivendo assim, você tem que acostumar, que agora é ladeira abaixo. Sabe, talvez você está deixando pensamentos de morte adormecer áreas pelas quais você deveria estar lutando para tomar posse da vida que Jesus conquistou naquela cruz. Então diga comigo que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora a pergunta é: que tipo de vida que Jesus está falando aqui? É só longevidade? É só viver por viver? O Senhor está falando de uma vida que Ele sonhou para você, a vida de Deus, a vida que é abundante, a vida que é abençoada, a vida que é cheia de alegria, porque Ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Quantas vezes estamos vivendo uma temporada de 12 anos, que o diabo tem roubado a nossa alegria de vida, alegria com as coisas, alegria na minha família, alegria com aquilo que eu faço, alegria com aquilo que eu faço para Deus. Sabe, o Evangelho de Marcos narra que por 12 anos, aquela mulher não apenas estava sofrendo ou sobrevivendo, mas o tempo não melhora nada, ele só piora. Por isso que Marcos 5:26, quando Marcos vai narrar essa história, ele fala assim: essa mulher muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Sabe, querido, tem gente que está permitindo a vida piorar. Aquela mulher chegou talvez um momento que não tinha mais por onde piorar, ela viu a morte chegar. Eu quero te perguntar: você crê que a sua vida está melhorando ou que a sua vida está piorando? Eu creio que a vida abundante é que cada dia, cada semana, cada mês, a cada ano, Deus vai melhorando. Sabe, porque eu não vejo como um chavão de crente essas declarações e frases que nós gostamos, como essa que diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Quantos creem nisso?
Você pode falar bem alto? 1, 2, 3 já. O melhor. Vamos animar esse negócio, esse ambiente, né? 1, 2, 3 já. O melhor. A pergunta é, isso tem respaldo bíblico para você declarar na sua vida? Isso é uma promessa ou é coisa que crente gosta de ficar anunciando? Porque na prática tem gente que não está vivendo o melhor, só está piorando. O casamento está piorando, a vida financeira está piorando, aquela área está piorando, a enjoeira só está piorando, mas o Senhor disse, vai melhorar. 1 Coríntios 2, verso 9, é o respaldo para essa frase. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém que ama a Deus aqui? Então diga assim, Deus tem preparado algo para mim. Tem um presente para você amanhã, amém? Aleluia. Jeremias 29, 11, o profeta Jeremias diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Isso é muito sério. Como que é a sua visão de esperança para todas as áreas da sua vida? O Senhor quer te dar o fim que você deseja. O Senhor fala, agrada-te do Senhor, deleita-te nele, e Ele vai conceder o que você deseja no seu coração. A pergunta é, o que você está desejando para o restante da sua vida, até Jesus arrebatar ou levar você para a glória? Pastor, eu quero viver uma vida curada. Todos nós sofremos com hemorragias na alma, hemorragias espirituais. Constantemente pessoas nos ferem com palavras, com atitudes, com traições. Tantas e tantas situações te geram dores e decepção. A pergunta é, eu vou deixar ficar 12 anos uma hemorragia, roubar o meu futuro, a minha esperança em Deus, o meu ministério, ou eu vou agir, ou eu vou tomar posse da cura? Aquela mulher acreditou na oportunidade. Está passando diante de mim, a única pessoa nessa terra que pode me curar. Médico nenhum pode. E o que ela fez? Essa história de cura é uma história de revelação, de como Deus age, de como Deus trabalha. Sabe, quando a gente estuda essas duas curas milagrosas do mesmo texto de Lucas, Jesus cura a mulher hemorrágica de 12 anos, de uma enfermidade que na terra não podia ter cura, e Ele ressuscita a menina que tinha morrido. Agora, são duas maneiras e dois paralelos que a Bíblia revela de como Deus agiu aqui, como Jesus tratou. No caso da menina, Lucas 8,54, fala que Jesus foi na casa dela, através da intercessão do Pai. A menina não podia levantar da cama, estava para morrer, e na verdade chegou a morrer. E a Bíblia fala que quando Jesus chega lá, Ele toma ela pela mão e disse em alta voz, menina, levanta-te. Jesus tocou nela, Jesus pegou na mão dela. Sabe, nesse caso, a menina publicamente morreu para todo mundo. Todo mundo do bairro, a Bíblia fala que a casa estava cheia de gente, falou, menina morreu, a gente viu, está aqui morta, não respira mais. Houve uma doença e uma morte pública, no caso dessa geração, dessa menina que representa um pedaço do povo. E como Jesus tratou? Ele trata da morte pública com a cura no secreto. No verso 51, quando Jesus chegou na casa, Ele não permitiu que entrasse com Ele ninguém, a não ser Pedro, João e Tiago, o seu nível de discípulo da intimidade, e bem assim o pai e a mãe da menina. 5 pessoas testemunharam uma ressurreição. 5 pessoas apenas viram Jesus pegá-la pela mão e dizer, levanta. 5 pessoas. Havia uma multidão lá fora que não viu a hora da ressurreição. E Jesus depois vai pedir para eles, não conta para ninguém. Jesus queria que aquilo ficasse em oculto, ficasse em secreto. Agora, em paralelo da mulher hemorrágica, ninguém sabia que ela sangrava. Não estava evidente. Ninguém talvez conhecia a história dela, ela tinha que ficar separada da comunidade de Israel. A doença que matava no oculto, no secreto, foi curada em público, porque Jesus fez uma cena. Nessa série, que eu gosto tanto de ver momentos como que eu passei aqui do The Chosen, se você já assistiu, você vê que na multidão Jesus para, e Ele fica insistindo, querendo que a mulher se apresentasse. Quem me tocou? E todo mundo falando, Jesus, a multidão te tocou, só quer apresentar alguém aqui
quem será? Jesus sabia que era aquela mulher. Sabe, com essa mulher, Jesus não tocou nela, não foi na casa dela, não fez nada por ela. Ela teve que se esforçar e lutar para receber essa cura. No caso da menina, Jesus foi até lá, e ele que entra na casa, e que ele que toca nela. No caso da menina, só precisou da intercessão do pai. A Bíblia diz lá em Lucas 8,41, que foi o pai que clamou, prostrou, implorou, vai até a minha casa. Ele foi o intercessor, ele foi a ponte de levar Jesus para aquela doença daquela menina. Agora, quando Jesus ressuscitou ela, o Senhor falou para aquela menina o seguinte, ou para aquela família, no verso 55, quando voltou-lhe o Espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. O Senhor opera um milagre instantâneo e diz, agora ela precisa ser fortalecida. Agora vocês precisam cuidar dela, alimentá-la, dar vitamina, cuida dela, porque a vida vai ser restaurada, vai ser um processo para ela se fortalecer. E no verso seguinte ele fala, seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu a ninguém contassem o que havia acontecido. Sabe, não era para ser compartilhado, era algo no secreto. Eu aprendo aqui que há milagres e há curas que Deus faz no secreto. São poucas pessoas que sabem o grande milagre que Deus fez. E tem coisas que Ele fala, não é agora a hora de você tornar isso público. Você não vai testemunhar agora. Você vai alimentar isso primeiro. E lá no futuro, quando você estiver bem forte, depois dessa ressurreição, depois desse grande milagre, isso vai ser a história da sua vida. Agora, no caso da mulher, se a gente voltar para o caso dela, nós vemos que além do Senhor a expor, o Senhor tratou com aquela mulher de uma maneira tão pública, que aquele testemunho dela ficou notório para a cidade inteira, ou para aquela multidão que estava ali vendo. Sabe, tem milagres, que é o tipo da menina que está para morrer, precisa de alguém que interceda, precisa da alimentação, de edificação, para tomar posse do que Deus iniciou, e precisa de estar no secreto por um tempo. Mas é já a cura daquela mulher hemorrágica, que é o nosso foco. Quando a Bíblia fala que o Senhor a tocou, olha o verso 45. O Senhor fala claramente para todo mundo ouvir, quem me tocou? E aí muitos começaram a negar, porque foi público, todo mundo falando, olha, não foi eu não, o Senhor está bravo? Eu tenho algum problema. Pedro achou que Jesus estava meio bravo ali, falou, Senhor, o Senhor está paralisado esperando, todo mundo está te encostando, te oprimindo, então te encostou no braço, no corpo, nas costas, e o Senhor está falando, quem me tocou? E aí Jesus, ele insistiu, olha o verso 46, há milagres que para serem completados, há um processo, que o Senhor insiste na pessoa passar pelo passo a passo do milagre espiritual. É como se fosse um protocolo de Deus dizendo, nesse caso, eu quero exposição. Eu quero que alguém que me tocou se exponha. Porque ele fala, eu senti que saiu virtude, poder de mim. Aí vem aquela mulher no verso 47. E viu que não podia ocultar-se. Ela falou, não tem como eu ficar calada, não tem como eu não me aproximar. E ela chega trêmula. Outro texto fala que ela estava com muito medo, aí ela se prostra diante dele e fala, Senhor, à vista de todo o povo, a causa pelo que havia tocado e como ela foi imediatamente curada. Tem cura que é dentro do quarto com 5 pessoas, mas tem cura e milagres que deve ser à vista de todo o povo. Tem coisas que o Senhor faz no secreto, e tem coisas que o Senhor faz publicamente. Talvez, o tipo de milagre que Deus quer fazer na sua vida de cura, é o milagre do protocolo da mulher hemorrágica. E você está insistindo no secreto. Senhor, eu já orei com essa pessoa. Senhor, tem 5 aqui no meu quarto. Senhor, faz isso viver. Senhor, tira essa morte dessa área da minha vida. E o Senhor não está fazendo nada. Mas Ele está insistindo você, tornar aquilo público, ou fazer com que você seja vulnerável, para que Ele possa operar o milagre da maneira que Ele quer fazer à vista de todo o povo. Sabe por quê? Porque no caso da enfermidade dessa mulher, era muito diferente do caso da enfermidade da menina. No caso dessa mulher, envolvia vários processos, que o Senhor necessitava
tornar ela vulnerável e expô-la, não para machucá-la mais, deixá-la no ridículo. Talvez você fale: Jesus, ela já sofre há 12 anos de rejeição, maltratada pelo povo, é excluída, e agora o Senhor vai fazer uma cena dessa para expor ela ainda mais. Levítico 15, verso 25, a Bíblia fala sobre essa lei. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias o fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. E o problema aqui é que a imundície, ela passava. Então ela estava ligada com a lei cerimonial que falava sobre coisas que contaminam a casa, tipo mofo, tipo fermento e outras coisas, tipo a lepra. E era nessa linha que o Senhor está dizendo: tem que tratar fora, porque vai contaminar. Cerimonialmente, quem tocar no fluxo de sangue, além de ter probabilidade de contaminação, de enfermidade, doença, tem um problema aqui espiritual da coisa e cerimonial, que o Senhor disse, a lei ela deve ser separada. Essa mulher, ela prefigura uma tipologia de revelação espiritual, de coisas na nossa vida que contamina, que não está contaminando somente a nós por 12 anos, mas está contaminando a outros. Hebreus 12, 15 revela esse tipo de doença e esse tipo de mal. A Bíblia fala: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A contaminação de Levítico sobre aquela mulher não era um problema somente dela, mas era um problema que, se ela tocasse em alguém, ou se alguém tocasse nela, também seria contaminado. Existem mortes na nossa vida que parece que é um problema só nosso. Vou morrer dentro do quarto com esse problema que ninguém sabe. Mas existem outros tipos de doenças e hemorragias secretas na alma, que a gente acha que não está contaminando, mas aquilo que o diabo está roubando em nós, está afetando na nossa casa, está afetando na igreja, está afetando em todas as áreas da minha vida, porque o diabo está roubando uma unção, uma autoridade que Deus me deu, uma vida minha, que era para abençoar os outros. E quando o diabo está roubando isso ao longo dos anos, eu estou deixando de cumprir o meu propósito, e eu estou roubando também das pessoas, que poderiam ser edificadas com a minha vida, a bênção que eu sou para elas, roubando a alegria, a paz, a esperança, roubando até mesmo a unção. E esse era o caso que personifica espiritualmente essa mulher hemorrágica. Por isso que o evangelista Marcos, quando ele narra em Marcos 5, verso 33, ele acrescenta que quando Jesus insistiu, a mulher atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operava, veio prostrando-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Nessa série do The Chosen, eles acrescentaram esse fato, e a mulher narra na cena: o Senhor não está impuro, eu não fiz algo mal para o Senhor, eu não quebrei a lei, porque eu não toquei em você, eu toquei na orla. Grava isso do que ela tocou, porque Levítico 15, 27 diz assim: quem tocar estas será imundo, portanto lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. A doença da mulher contaminava os outros, e ela não podia tocar em Jesus, porque a lei diz que ela não podia tocar em ninguém, muito menos um sacerdote ou um rabino, porque iria contaminá-lo. Se contaminasse Jesus, ele não poderia estar agora no meio da comunidade, não poderia mais continuar para a casa do Jairo, ele tinha que ficar afastado 7 dias para os ritos cerimoniais da lei cerimonial de Moisés. A coisa é muito complicada para a religião dos judeus, mas ela tocou na orla. Sabe por quê? A Bíblia diz, em Marcos 5, 29, que quando ela tocou naquele lugar, na orla do manto, se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. A cura foi imediata. De alguma maneira, o sangue parou, estancou, e ela sentiu, ela tinha certeza que ela estava curada. Estava curada, mas por 12 anos ela perdeu muito sangue. Por 12 anos levou aquela mulher talvez estar tão anêmica, tão fraca, com todas as comorbidades, com todos os efeitos colaterais, com tudo que resultou
essa doença que ela carregava por 12 anos. Ela estava curada imediatamente, mas ainda estava fraca, ainda precisava de vitamina. Aquilo que Jesus disse para os pais, para Jairo e para a mãe da menina que ele ressuscitou: dá comida para ela agora. Ela acabou de ressuscitar. Talvez era a necessidade dessa mulher. Sabe, quando Jesus curou ela, tem uma outra revelação que ele falou sobre o problema da mulher hemorrágica. Marcos 5,34. Marcos narra que Jesus disse assim: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Repete comigo: fica livre do teu mal. O Senhor está falando de cura e libertação. No caso da menina dentro da casa, ela estava morta, era saúde, ele trouxe a vida, o espírito voltou. No caso da mulher hemorrágica, não era só doença, era libertação. Essa mulher tinha uma maldição da lei, essa mulher tinha uma maldição da tradição religiosa daquele povo. Essa mulher vivia amarrada, e o Senhor falou: agora você está livre. As correntes caíram por terra, desatou algo na sua vida nessa área, que agora você pode viver a vida plena, a vida abundante que o Senhor permaneceu. Só que Marcos narra o seguinte, na nova tradução da linguagem de hoje, esse texto fica, esse verbo apresentado aqui, do que Marcos ouviu, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim: minha filha, você sarou porque teve fé, vai em paz, você está livre do seu sofrimento. Você vai em paz, e agora você vive livre do seu sofrimento. O Senhor está dizendo: você agora permaneça livre. Tem algo que você tem que manter dessa libertação, de você ficar livre desse mal. Jesus tinha dito que quando o mal sai, ele se referia a um demônio, e ele volta e encontra a casa vazia, ele traz outros 7 piores. Então, voltando para a revista atualizada, o Senhor deixou uma ordem para ela: fica livre do teu mal. Isto é, permaneça na libertação. Tem pessoas que recebem uma cura imediata de algo, num culto, no louvor, porque tem fé na palavra e o Senhor opera. Mas depois os resultados daquela hemorragia, a fraqueza permanece. E ela não aprende como ficar livre ou permanecer na libertação que a cura deu a ela. Então o sentimento sempre volta: eu perdoei, mas eu estou remoendo o passado. Parece que Deus já fez, mas eu não consigo me libertar disso que sangra dentro de mim e rouba a minha vida. Quem está entendendo aqui diz amém. Então nessa cura, o Senhor ensina um processo. Eu quero te mostrar 4 passos de cura que o Senhor nos revela aqui em Marcos 5:27. A Bíblia fala que a primeira coisa que acontece na história dessa mulher foi a mulher tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. A primeira coisa que a Bíblia fala sobre ela, que ela ouviu. Teve algo que entrou dentro dela, ela ouviu quem era Jesus, e algo foi necessário, como uma chave de fé, uma chave que liberou fé, uma chave como um princípio necessário para que milagre aconteça na minha vida e na sua vida. Romanos 10:17 fala que assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Hoje eu estou pregando a pregação do Evangelho da fé, e o Espírito Santo está fazendo você ouvir a fama de Jesus, e essa palavra plantada dentro de você dessa manhã, está te dando combustível, a matéria-prima necessária, para milagres serem desatados na sua vida ainda nessa manhã. Quem recebe isso? É isso que a palavra está dizendo. Jesus que passava naquele lugar, está passando aqui hoje nessa manhã. O homem da Galileia ainda está aqui, ele ressuscitou. Você pode aplaudir a presença dele? Então o primeiro segredo de fé que cura a minha alma e todo o mal, que me liberta, é a pregação da palavra, é ouvir a palavra. Quando eu ouço, ela ouviu a fama de Jesus, aquilo ali foi o que desatou uma fagulha de fé, que a Bíblia fala que ela começou a falar com ela mesma, que se eu apenas o tocar, serei curada. Ela começou a dizer isso, ela começou a abrir a boca e falar: eu creio que aqui está a minha salvação, eu creio. Então aquilo que foi gerado dentro dela, fez com que ela abrisse a boca, e Marcos e Lucas falou, e ela dizia consigo: se apenas tocá-lo, serei curado. A Bíblia diz que a fé verdadeira sempre fala.
Quando você deixa a fé entrar dentro de você, você começa a anunciar: Deus vai fazer na minha vida. Se eu fizer, se eu tocar, eu serei curado. A segunda chave que o texto de Marcos nos fala é que a Bíblia diz, lá em Marcos 5:27, que ela veio, vindo por trás. Sabe, Tiago falou que a fé viva, ela move. Fé verdadeira te leva a agir. Fé verdadeira leva você a tomar posse, leva você a se mover. Tiago 1:22 fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No capítulo 2 de Tiago, verso 26, ele diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não ia adiantar aquela mulher saber a fama de Jesus, ficar falando: se eu puder tocá-lo, eu vou ser curada. Ela não ia ser curada com apenas essas duas primeiras partes. A fé viva levou ela a se mover. E a Bíblia fala lá em Marcos 5:27, que ela tinha uma multidão para atravessar. Ela tinha uma multidão de adversidade. A fé que me move, me leva a romper barreiras, as oposições, as desculpas, os argumentos que eu tenho. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Tem muita gente que tem argumento para tudo. Eu queria muito tocar nele, mas tinha uma multidão. Eu estou fraco, 12 anos sangrando, eu não estou conseguindo nem ficar de pé. Não, aquela mulher rompeu a barreira da multidão. E a quarta coisa que ela fez, é onde eu quero me deter, ela toca no lugar preciso. Ela talvez sabia que tinha um lugar, uma chave, uma revelação na roupa de Jesus, que ela creu que se ela tocasse ali, na orla do manto, ela seria curada. Para ela fazer isso, ela teve que romper aquela multidão, mas ela teve que estar abaixada, prostrada, quebrantada, para tocar. Ela não toca em qualquer lugar, ela toca ali naquela ponta da orla do manto de Jesus. Será que essa mulher conhecia as Escrituras e ouviu uma fama, ouviu uma promessa de algo que mostrou para ela que se ela tocasse em alguma parte específica da roupa de Jesus ou do seu manto, ela poderia ser curada? O que significa a orla do manto? Esse lugar que a cena mostrou, aquelas franjas azuis, era uma ordem dada por Moisés na lei. Números capítulo 15, verso 38, revela o que é essa orla. A Bíblia fala assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. Era aquela franja, era essa borla. E as borlas estarão ali, para que vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Na cultura e na religião judaica, essa orla era parte da lei. Tinha que ter um manto, principalmente de um rabino, de um sacerdote. Era chamado de tzitzit, essa palavra hebraica. Existe até hoje. Eu esqueci de trazer um que eu tenho como modelo, vou tentar trazer no culto da noite. Essa franja sagrada, azul, que os judeus devotos usavam nos 4 pontas do seu manto, era um resultado da lei de Moisés. E essa franja simbolizava alguém que tinha aliança com Deus, obediência aos mandamentos e tinha uma vida de santidade. Eu vou repetir: a franja era o símbolo que Moisés acabou de dizer, de alguém que tinha aliança com Deus, obedecia aos seus mandamentos e tinha o respeito pela santidade divina, vivia uma vida santa. Então quem carregava aquelas franjas tinha uma autoridade. Lembra do 12? Tinha um governo. Falou aqui, ele rabino, ele tem tudo, eu estou vendo a vida dele, ele tem aliança com Deus, ele obedece os mandamentos, ele é santo. Aquela orla representava essa autoridade, aquela vestimenta era a restauração de uma posição diante de Deus, que somente aliança e santidade nos traz como igreja. E aquela mulher visualizou aquilo, ela com certeza sabia o que simbolizava.
Então a orla do manto de Jesus é um símbolo de autoridade, governo e santidade. Eu vou repetir, a orla do manto é um símbolo, é uma revelação de autoridade, governo e santidade. Isso é fruto de uma aliança com Deus. Por 12 anos aquela mulher perdeu isso, ela perdeu a autoridade, ela foi rejeitada, ela perdeu a posição na comunidade de Israel, ela perdeu a sua atitude de governar, de viver um propósito. Tantas pessoas, mesmo caminhando com Jesus, ao longo dos anos estão perdendo a sua posição de autoridade na geração, na comunidade, na igreja, porque isso é a ordem de Deus. Em Gênesis 1:28, quando o Senhor criou a humanidade, Ele abençoou você, Ele abençoou a humanidade dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, encheis a terra, sujeitai-a e dominai-a. O Senhor te deu uma liderança, o Senhor te deu um governo. Você recebe isso, amém? Fala assim: há uma autoridade para governar. A Bíblia diz que com Cristo nós reinaremos, porque somos sacerdotes e reis, diz o apóstolo Pedro. Então quando aquela mulher toca na orla do manto, o Senhor percebeu que aquilo foi uma chave. Olha, ela tocou em algo. Saiu virtude, saiu poder, saiu autoridade, santidade de mim. Será que aquela mulher sabia disso? Que profeticamente havia um texto profético por um profeta que disse que o Messias que viria carregaria um manto com franjas e orla, e quem tocasse nesse orla receberia algo. Talvez você nunca viu esse versículo, que eu também não me lembrava dele, lá em Malaquias 4:2. Malaquias fala a profecias do Messias, e fala assim: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aqui está falando do dia do Senhor, do Messias que vem, do sol da justiça que é Jesus, e Ele está trazendo salvação. A palavra no hebraico salvação inclui cura, libertação. Salvação é um pacote em hebraico. Tudo que você precisa, prosperidade, está aqui, nessa palavra. E aonde que está trazendo? Nas suas asas. A palavra asa em hebraico significa médico. Sabia? É a mesma tradução. Asa, de pássaro, é a mesma palavra em hebraico para médico. Mas aqui está no plural. E essa palavra no plural é a palavra hebraica traduzida para o grego canap. Canap é a palavra grega traduzida por orla do manto, a franja azul. O tradutor do texto para o português preferiu usar a tradução de uma asa, que é o mesmo significado da palavra, mas ele poderia ter colocado aqui: vai trazer salvação na orla do seu manto. Esse é o original do texto. Em hebraico está escrito que essa asas é a orla franja branca e azul que está na lei de Moisés. E o Messias traria sobre si essa profecia, que quem tocasse na orla do seu manto seria salvo. Talvez essa mulher com certeza já tinha ouvido isso em hebraico. Ela disse: o sol da justiça virá, e ele vai trazer salvação em quem tocar na orla do seu manto. Aquela mulher ouviu a fama de Jesus, e ela tinha uma fé na palavra. Ela ouviu quem ele era, o Messias. Ele falou: se eu tocar, ela disse consigo mesmo, todos os evangelistas frisam isso, ela falava: se eu apenas o tocar, eu serei curada. Havia uma fé que foi gerada dentro dela sobre a palavra profética. Havia uma fé que ela seria liberta. Sabe, querido, na antiga aliança, pela lei que eu te mostrei, quem tocasse em alguém que estivesse imundo, a outra pessoa seria contaminada. Mas a nova aliança, Jesus que veio para cumprir toda a lei, e a lei se cumpre nele, e ele agora traz uma nova aliança. Agora é o contrário. O imundo que toca nele, naquele que é santo, que é o sol da justiça, que nunca pecou, que é Deus entre nós, não é contaminado, pelo contrário, é curado. Porque sobre ele o poder da cura e o poder da salvação é muito maior do que qualquer poder de contaminação, ou do pecado, ou poder das trevas que haja nessa terra. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso? Diga: o poder de Jesus é muito maior do que o meu pecado. Então diga: o poder de Jesus é muito maior
que toda doença, que toda hemorragia, que toda tristeza, quando aquela mulher tocou em Jesus, não foi Jesus que ficou impuro, mas foi o poder puro de Jesus que é transferido para ela e ela é purificada. Porque o problema da hemorragia, segundo a lei, era a impureza. E quando Jesus a cura, o Senhor disse: você está liberta da sua impureza. Impureza na Bíblia está ligado com pecado, com vergonha, com algo que é contagioso. Sabe, impureza está ligado com aquilo que rouba a vida plena. É esse pecado não confessado, não traga à luz, que essa mulher expôs diante do Senhor, e ela foi purificada, e ela foi liberta. Por esse motivo o Senhor teve que expô-la. Pecado, impureza conservada, que está sendo brecha para o diabo, tem que ser trago à luz. A luz da confissão. Confessar para as pessoas que você precisa confessar, mas expor diante do Senhor, tirar daquilo que está oculto, daquilo que está nas trevas, e se quebrantar dizendo: Senhor, eu não aceito essa maldição, eu não aceito essa impureza e esse pecado que está roubando a minha alegria em Deus, a minha vida plena. E você toma posse, que quando você toca no manto da graça, no manto do poder, do sol da justiça, é liberado essa virtude, é liberado esse poder para purificar você. Malaquias 4:2 é uma promessa para nós. Diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação na orla do seu manto. E você sairá e saltará como bezerros soltos da estrebaria. Você sabe o que significa essa expressão? Alegria contagiante. A Bíblia fala que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Aquilo que estava aprisionado será liberto para você viver em alegria. Amém? O Senhor tem alegria para você. O Senhor não quer que você passe uma geração, uma vida perdendo a sua autoridade, perdendo a sua unção, por causa de impurezas não tratadas, não confessadas. Ele é o Deus de graça. Se você rompe essas barreiras da vergonha, da reputação, e você traz aquilo à luz diante do Senhor, Ele prometeu em 1 João capítulo 1, verso 7, olha o que a Bíblia diz. O Senhor trouxe essa promessa: se você andar na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo o pecado. O sangue dele continua sendo derramado para purificar você. O Senhor te manda te dizer hoje que você precisa se posicionar como essa geração que não vai permitir hemorragias, impurezas roubar a vida plena, a vida de autoridade que Deus tem para a sua vida. Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor bem forte, amém?